Uma das principais dúvidas que a galera tem na hora de definir o intercâmbio aqui para a Austrália é qual cidade escolher. Quanto que é o valor de aluguel? Qual o valor de uma alimentação? Como que é o transporte público de cada cidade? O que tem para fazer? Praia, não tem praia, o clima, entre outras dúvidas. Bom, é claro que a gente não é nenhum especialista para falar de todas as cidades da Austrália. A gente só mora em Sydney desde que a gente mudou para cá, desde 2016, então a gente só tem propriedade para falar sobre Sydney. Mas para falar das outras cidades, a gente tem um post no nosso blog que a gente convidou algumas amigas que moram em outras cidades, nas cidades mais conhecidas, nas mais famosas, né, que o pessoal acaba escolhendo mais para vir para a Austrália. E elas deram um relato delas, contando a experiência delas de como é viver em cada uma dessas cidades. Então, se você quiser entrar mais no detalhe, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você entrar e consultar. Mas é com base nesse post, com base no relato delas, que a gente vai fazer esse vídeo aqui para vocês. E também a gente acabou conhecendo algumas dessas cidades em viagem que a gente fez. Mas também. É diferente viajar e morar de fato, né? É diferente a experiência. Então, por isso que a gente fez questão de perguntar para quem mora lá de fato, né? E essas cidades são, só para você já se situar, Sydney, que a gente vai falar por nós, Gold Coast, Brisbane, Melbourne e Perth, que são as 5 principais que a galera mais procura. Claro que tem outras também, mas a gente vai focar nessas 5 pro vídeo também não ficar tão longo, né? Exatamente. Mas antes de começar a passar os dados mesmo pra vocês, uma coisa muito importante, gente, quando vocês forem escolher a cidade, não foca no custo de vida. Primeiro pesquisa como é aquela cidade, se aquela cidade tem a ver com o seu perfil. Porque assim, imagina se você é uma pessoa que ama calor, adora ir pra praia, você vai escolher uma cidade pequena, sem praia e fria, só porque é mais barato. Tudo bem, o dinheiro conta muito. Mas, a partir do momento que você chega aqui, você tá feliz, você gosta da cidade, com o tempo, pode demorar um pouquinho, mas você vai arrumar emprego. Aí a coisa estabiliza, entendeu? Então, daí é outro vídeo, mais pra frente a gente vai falar disso também, mas aquela dica de vir com uma reservinha de dinheiro pra aguentar esse começo e depois se estabilizar é a melhor coisa, porque daí você vai ser feliz na cidade, aproveita que você tá saindo do seu país, indo pra um novo, começa aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Por exemplo, a gente sempre quis morar perto da praia, então por que não morar perto da praia, já que a gente tava tendo a oportunidade de mudar, né? Começando pelo custo de vida, de modo geral, o que diferencia é o valor do aluguel nessas cidades, porque refeição em um restaurante, por exemplo, um PF comum num restaurante simples custa de média de 15 a 20 dólares em todas as cidades. A mesma coisa com relação a supermercado. Em média, uma pessoa vai gastar, deixa eu colar aqui, de 50 a 80 dólares por semana. É claro que depende muito do perfil da pessoa. Então, o que vai diferenciar mesmo é o valor do aluguel. E aí, falando de Sydney, quanto custa um aluguel em média? A gente vai usar como referência sempre aqui um quarto compartilhado em uma share house, com uma ou duas pessoas. Então esse valor vai variar um pouco de cidade para cidade e é o que acaba diferenciando o custo de vida, é a principal diferença no orçamento da semana. Então, em Sydney, o custo de um aluguel num share room é de 170 a 220 dólares, dependendo da localização, da condição do apartamento. Muda de acordo com o bairro também, né? Em Brisbane, esse valor varia de 140 a 200 dólares, já é um pouquinho mais baixo. Em Gold, ele fica dentro dessa faixa, mas ainda um pouquinho menor, de 130 a 180 dólares, você consegue encontrar quartos legais. Em Perth, também é bem barato, é de 130 a 150. Bem barato para os padrões da Austrália, obviamente. Não é que seja barato. O aluguel aqui na Austrália é a coisa mais absurda que existe. De forma geral, é muito caro, Tem em Melbourne, de 160 a 210 dólares. Todos esses valores são por semana. Os custos aqui na Austrália, tudo por semana. Você recebe salário por semana, você paga tudo por semana, né? Porque é legal deixar claro para quem não sabe isso ainda. Segundo ponto, então, o transporte público. De uma forma geral, o transporte público ele funciona muito bem em todas as cidades da Austrália. De todas essas cidades que a gente está falando, todas têm trem, ônibus e os bondinhos, né? Que são os trams. E ferry. E ferry tem em Brisbane e tem em Sydney. Uma coisa legal de se falar é que o ferry de Brisbane, ele é usado para atravessar o rio. Na parte da City, esse ferry é gratuito durante o dia. E a mesma coisa vale para Melbourne, que tem os trams, que são os bondinhos, que aliás é a rede de bondinhos, a maior rede de bondinhos do mundo. Melbourne é famosa, inclusive, pelo transporte público, a qualidade é muito boa. E na parte da City, os bondinhos são de graça também. Já em Perth, os ônibus têm algumas partes gratuitas dentro da cidade. E aqui em Sydney não tem o transporte gratuito, infelizmente, mas
tem um cartão, todas as cidades têm um cartãozinho, tipo um bilhete único, cada um tem o seu, né? Depois que você usa 8 viagens, da oitava pra frente, você paga metade do valor. E nos finais semana, né? Da semana, isso. E nos finais de semana, no domingo, é R$2,70 esse valor. Normalmente é tipo um pouco a metade do que você paga Isso durante a hoje semana. em 2018, que eles aumentam todo ano também. Porque eles mudam, exatamente. Em Gold Coast também, por ser uma cidade menor, as distâncias serem menores, tem o transporte de ônibus que funciona muito bem, mas a pessoa usa muita bicicleta. A bicicleta é muito popular lá para se locomover, então acaba reduzindo um pouco o custo por conta disso. Mas de modo geral, o custo também do transporte é muito parecido em todas as cidades. Uma pessoa vai gastar de 30 a 40 dólares na média semanalmente. Semanalmente, isso. E eu acho que outra coisa que é legal de falar é que aqui também em todas as cidades sempre vai ter no ponto de ônibus uma plaquinha escrito os horários, as linhas dos ônibus que passam ali, os horários, e nos trens sempre tem uma TVzinha falando que horas, quantos minutos faltam pro trem chegar e quais são as estações que eles passam. Além disso, a informação no Google Maps geralmente ela é muito precisa e todas as cidades, o transporte público que é privado, né, a empresa que administra o transporte dos estados, né, no caso, elas disponibilizam sempre um aplicativo com que você pode fazer o planejamento de toda a sua viagem, você consegue checar a informação do ônibus, do trem, de horário, do ferry, de os horários certinho, preço. É. Então você consegue planejar sua viagem muito bem e dificilmente tem um atraso. Se tem um atraso, às vezes o aplicativo informa, às vezes no próprio Google Maps informa. No geral é super organizado e funciona muito bem. É raro acontecer atraso, mas acontece, não é perfeito. É perfeito. Mas comparado ao Brasil, a gente não gosta de ficar comparando, mas é muito melhor, não tem? E sem contar que também não é lotado, né? Pelo menos a realidade que a gente vivia em São Paulo, o trem era muito, muito lotado. Sim. Quem mora em São Paulo ou em outras cidades grandes do Brasil sabe. Aqui normalmente é mais tranquilo. Esse é um ponto legal de tocar na comparação entre as cidades aqui também. Sydney e Melbourne, pode ser que você encontre em alguns horários, algumas linhas, um trem ou um ônibus mais lotado. Que são cidades mais povoadas, né? Vamos dizer assim, tem mais gente. Agora, nas outras cidades, raramente você vai encontrar. Pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente ouviu das pessoas que a gente conversou, raramente tem um ônibus ou um trem cheio, um trem lotado, você tem que ir em pé, por exemplo. Bom, falando agora com relação à facilidade de emprego, à oportunidade de emprego nessas cidades. Sydney, eu acho que é a cidade que tem a maior oferta de emprego, tanto para mão de obra qualificada quanto não qualificada. Então, se você quiser arrumar um emprego na área, Sydney provavelmente é o lugar. Sim, na sua área de formação do Brasil. Na sua área de formação do Brasil. Agora, se você não tem inglês e precisa chegar aqui e arrumar emprego para se bancar, mão de obra não qualificada também tem muita oferta em área de hospitalidade, em área de hospitality, né? Em restaurantes, cafés, hotéis, empregos de cleaner, de faxineiro, de pedreiro, ajudante de pedreiro. Tem muita coisa acontecendo em Sydney, muita oferta mesmo. É óbvio, tem mais gente em Sydney também, muita procura. A concorrência é maior. A concorrência é maior, mas como tem muita oferta, se você tiver muita vontade, tiver afinco, você consegue arrumar um emprego teoricamente mais fácil do que nas outras cidades. Se a gente falar de Brisbane, ela é a terceira maior cidade da Austrália, então assim, ela tem ofertas de emprego, mas é um pouco mais sazonal. O que isso significa? Durante o verão, durante a temporada de verão, acaba surgindo mais vagas, porque os restaurantes precisam de mais gente, as lojas precisam de mais gente, então acaba sendo um pouco mais fácil de conseguir emprego. Durante o inverno já é um pouquinho mais complicado, porque as ofertas de emprego são menores, tem menos gente procurando, mas tem gente procurando. Então, assim, a concorrência é grande. Se você não tem um inglês tão bom, de repente você pode demorar mais tempo para arrumar emprego lá. Além disso, para emprego na área, Brisbane, por ser a terceira maior cidade da Austrália, também tem ofertas. Não é tanto quanto Sydney ou quanto Melbourne, por exemplo, mas existe também, principalmente na área de TI, tem algumas empresas localizadas lá que tem um pouco de oferta. Indo agora para Gold Coast, é uma cidade praiana, turística o ano inteiro, o que gera uma oferta de empregos o ano inteiro na área de hospitality de novo. Então, que é atendimento ao público. Atendimento ao público, bares, hotéis, restaurantes, geralmente tem oferta o ano inteiro, mas como é uma cidade pequena, talvez não tenha oferta para atender toda a demanda de pessoas que estão procurando emprego. Então, também tem o ano inteiro, mas no verão, por ser também atrair mais pessoas, atrair mais turista, acaba tendo uma oferta também maior. Os restaurantes precisam de mais staff, os hotéis precisam de mais gente ali dando suporte no trabalho. Então também é mais fácil encontrar no verão, mas é possível também no ano inteiro. Com relação à mão de obra qualificada, arrumar emprego na área, já não é tão comum.
O que as pessoas que moram em Gold Coast e procuram emprego na área fazem, geralmente elas procuram emprego em Brisbane, porque é próximo, é 1 hora de distância, então dá pra ir e voltar no mesmo dia. Falando agora um pouquinho de Melbourne, por ser uma cidade grande, é a segunda maior da Austrália, também tem muita oferta de emprego, assim como Sydney, tanto seja na sua área como em outras áreas, como a gente já falou aqui várias vezes, não qualificado, né? Cleaner e tal, porque tem muitas empresas, muitos restaurantes, muitos bares, e eles precisam de muita gente para trabalhar também. Já Perth é uma cidade que tem muita praia também, assim como Gold Coast, então também tem oferta de emprego na área de hospitality o ano inteiro, atrai bastante turista. Com relação a emprego na área, Perth tem uma oferta legal para a área de engenharia. É uma cidade que está desenvolvendo muito, está crescendo muito, então tanto construção civil quanto a área de mineração que tem aos arredores de Perth também é muito forte, acaba atraindo muito engenheiro para lá também. Bom, finalizar agora então com o perfil das cidades, começando por Sydney. Sydney é uma cidade que tem muitas praias. Acho que se a gente for comparar com alguma cidade do Brasil, o perfil de Sydney é mais parecido com o do Rio de Janeiro, né? Acho que dá pra gente dizer, porque tem muita praia, muito parque, muita atividade ao ar livre. É meio clichê até essa comparação Sydney, Rio de Janeiro, São Paulo e Melbourne, mas é um pouco de verdade, né? Sim, o estilo de vida eu acho que Pro estilo de vida, acho que se encaixa. E eu acho legal comparar assim, porque é muito fácil pra gente entender, porque é uma realidade que a gente tem muito clara no Brasil, né? Então, assim, eu acho que a parte focada ao ar livre aqui é muito forte, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito grande, muito estruturada. Então você vai, além das opções de natureza ao ar livre, você também tem opções culturais, gastronomia muito boa. Sim, tem museus, opções para tudo, parques, tem museus e parques. Mas não é como Melbourne. Se a gente vai para Melbourne, a parte cultural da cidade ela é muito mais forte do que Sydney. Sim. Então, quantidade de museus, a biblioteca lá é sensacional, é linda. Então, a gastronomia lá é muito forte, tem muito restaurante renomado. Tem os grafites de rua, né? Os grafites de rua. Tipo, aqui em Sydney tem também, mas não é como lá. Mas é menos, Então, essa parte urbana de Melbourne é muito forte, muito destaque para a cidade. Com relação às praias de Melbourne já são um pouco mais afastadas da city, né? Da cidade, e não tem tantas quanto Sydney. Minha opinião, desculpa a galera de Melbourne, mas as praias de Sydney são muito mais bonitas. Que, minha opinião, gente. É que fica até difícil comparar, porque tem muita opção em Sydney. E Melbourne tem menos praias, tem menos, né? E aí, falando de Gold Coast, como a gente já falou, o próprio nome diz, né? Gold Coast, tipo, costa, é uma cidade formada por praias, tem muita praia, então o estilo de vida é bem no ritmo mais praiano, é uma cidade menor, como a gente falou antes, dá pra fazer as coisas de bicicleta, então assim, tem um centrinho da cidade um pouco menor, então é uma dinâmica um pouco diferente, uma cidade linda, tem muito parque nacional, tem muita cachoeira, né, que dá pra ir passear também. E é uma cidade que vive muito do turista, então tem turista o ano inteiro, acaba vivendo muito esse lifestyle, turismo com ao ar livre, assim. E lá também tem muita vida noturna, né, em Gold. Muita vida noturna, até pelo turismo. Tem muito turismo, então eles têm muita oferta. Muito mais do que aqui em Sydney. Indo agora pra Brisbane. Brisbane, muita gente não sabe, mas Brisbane não tem praia. Tem praia, mas é uma praia artificial. Exato, é uma praia artificial. Não tem praia natural, corrigindo, né? Então é o quê? Eles montaram no meio da cidade uma piscina, assim, com areia em volta, que a galera pode usar como se fosse uma praia. É super bonito, é bem bonito, mas não é uma praia. Praia artificial. E tem o rio, né, em Brisbane, que também é bem bacana, é bonito, tem muitos parques e tal, mas a questão de praia mesmo fica muito perto de Gold Coast, então quem mora lá acaba indo pra Gold curtir as praias. Perth é a 5ª maior cidade da Austrália, então é uma cidade grande também. Bem estruturada. Mas apesar de ser a 5ª cidade, a Austrália é um país pouco povoado. Sim. Então ela já não é uma cidade tão grande assim, apesar de ser a 5ª no ranking. Então é uma cidade já mais tranquila, uma cidade mais pacata. Tem toda a estrutura de uma cidade grande, só que um clima de cidade pequena, vamos dizer assim. Isso falando pelo que a gente lê, porque a gente nunca foi pra lá. A gente não conhece ainda. Pelo que a gente pesquisou, pelo que as pessoas falam também que moram lá, que a gente já conversou, é uma cidade linda, tem muitas praias legais, parques, parece que tem um dos maiores parques naturais do mundo. Então, é bem bacana também para lazer, para entretenimento. E tem muito evento também, tem muito evento, verão, né? Festivais no verão. Só que não é uma cidade tão noturna, já não tem tanta balada, tem bares que é
bar normal, mas não se estende vai para até uma tão balada, tarde, não vai é. até tão tarde. Então a vida noturna já é mais tranquila. Sim, e o que eu acho que é interessante falar é que Perth, ela é a cidade mais isolada do mundo, porque ela fica lá do outro lado da Austrália. Então ela meio que é autossuficiente, assim. Quem tá ali, fica ali, porque não tem coisas pra ser outras cidades próximas. Bom, galera, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, então. E na hora de escolher, tenta pesar tudo isso. Não só um fator, não só o valor aqui, não coisas isoladas. Pensa num todo, porque, querendo ou não, é o lugar onde você vai viver pelos próximos meses ou anos. Enfim, você tem que gostar do lugar onde você tá, né? Tenta linkar o perfil da cidade ao seu perfil. Pensa que é a oportunidade que você tem de morar numa cidade que você gostaria. Sim. Não foca de novo, né? Não foca no custo de vida, não foca só nos valores que você vai gastar. É muito importante, você tem que pensar nisso. Mas para isso, se planeje, venha com um tempo, com uma grana um pouco maior para segurar até arrumar um emprego, se for o caso. Mas escolha a cidade de acordo com o seu perfil. Se você gosta de praia, se você gosta de cultura, se você gosta de gastronomia, cidade pacata, cidade agitada. É isso. Foca nisso. Ou frio, calor, mas não vai focar no custo de vida, porque você vai chegar e pode acabar ficando infeliz numa cidade com dinheiro, mas infeliz porque Exato. você não adapta. gosta, não se adaptou ao perfil da cidade. E aí não faz sentido largar a família, largar o Brasil para vir passar por uma infelicidade. Falamos pra caramba. Viajei. É isso, galera. Beijo, até mais. Valeu, galera.